Olá, sobre essa laje de vigotas metálicas. Apareceu de novo no Instagram, comentar nos grupos. É uma coisa que eu já tinha feito numa live sobre antiga, explicando se a gente pode analisar isso aqui ou não. Mas a regra básica que a gente vai seguir para sempre saber, tá? Essa regra vai valer pro resto da vida. Qualquer coisa que você vê no Instagram, vê no WhatsApp, vê em qualquer lugar, você pode olhar, bater o olho e através dessa regra base, você vai saber se é mais econômico ou não esse tipo de estrutura, se é eficiente, se presta, se compensa esse tipo de estrutura. Qual a regra que é essa aqui? Basicamente é a regra do vergalhão de ouro. O que é a regra do vergalhão de ouro? Imagina que você está fazendo uma obra e daí alguém comenta: ah, o aço aumentou bastante, né? Vai aumentar, tem outro aumento do aço. E daí outra pessoa responde: será que não compensa fazer vergalhão de ouro? É uma piada, porque com certeza não compensa. Tá? Mas imagina que a pessoa fala sério: eu acho que eu vou fazer vergalhão de ouro. Você vai olhar a pessoa e falar: você é retardado, porque apesar do aço estar muito caro, 1 quilo de aço é mais barato que 1 grama de ouro ainda. Ok? Então, essa regra vai valer para tudo. Como assim? A regra é: não tem como eu usar um material muito mais caro na mesma função e conseguir algo mais barato. Ok? Isso vai valer sempre. Então, eu tenho uma vigota, eu posso fazer ela metálica ou eu posso fazer ela de concreto armado. Uma vigota de concreto armado, uma vigota treliçada, uma vigota, sei lá, uma vigota protendida, uma vigota de concreto já tipo, formada protendida, mas só de concreto normal, vai acontecer que ela vai ter em torno de 1/4 a 1/5 da quantidade de aço que teria uma peça metálica. Ok? Então, se eu tenho uma viga metálica que pesa 100 kg por metro, tá? Eu faria uma viga ou 100 kg total, eu faria uma viga de concreto armado com 20 kg de aço. Okay? 100 kg de aço totalmente metálica, 20, 25 kg de aço de concreto, mais concreto, claro, mais concreto armado. Então, a regra aqui é, como base, o concreto armado vai ser sempre mais eficiente nessa exposição de equivalência comparado a uma viga metálica. Daí você vai me dizer: mas Gilberto, eles usam estruturas metálicas, vai dizer que nunca compensa estrutura metálica? Não, eu não vou dizer isso. Tanto que eu trabalho muito com estrutura metálica e o meu maior emprego de engenharia, que eu trabalhei mais da metade do tempo que eu trabalhei como engenheiro, foi dimensionando estrutura metálica. Eu era contratado de uma empresa que calculava estrutura metálica. Como que eu vou chegar aqui e falar mal do aço assim? Calma. A questão é: o aço pode ser muito competitivo, o aço pode ter uma resistência excelente, o aço pode compensar muito em estruturas, mas eu não posso esquecer dessa regra. Então, como que eu posso fazer o aço compensar? Através de alguma vantagem competitiva. Vou dar um exemplo aqui. Primeiro, vamos dar uma olhada nessa ponte. É uma ponte que eu dimensionei em 2018, 35 metros de vão dessa ponte, uma ponte grande para burro. E a questão é: como que fiz essa ponte metálica se eu já sabia que o concreto armado vai gastar muito menos material? A regra é simples. Eu calculei quanto que custaria uma viga de concreto. Eu calculei quanto custaria uma viga metálica. Uma viga metálica custou, as duas vigas juntos, né, em torno de 40 a 45 mil reais a mais em 2018, que o aço custava 5 reais. Ok? Então a questão é: 40 mil reais, eu peguei 40 mil reais e joguei no lixo? Não. O que aconteceu foi o seguinte: esses 40 mil reais pagaram por eu ter um guindaste muito menor para colocar essa viga no lugar, pagaram por eu ter uma viga com peso total menor, pagaram por eu ter uma viga que eu pude fabricar no lugar e transportar ela, porque eu não teria como transportar uma viga pré-moldada de 35 metros, mas uma viga metálica eu posso chegar no local e soldar os pedaços, e pagaram por todas as outras facilidades que o aço me trouxe. Okay? Então, o aço vai ter um custo base maior, mas ele pode, não somente vai, mas ele pode te ajudar se ele for adequado para a situação. Outro exemplo: galpão pré-moldado, de tesouras, né, poste pré-moldado com tesouros pré-moldados e tirando de baixo, contra um galpão metálico. Qual vai ter menor custo do material? O galpão metálico vai sempre ter um custo maior de materiais. É impossível você gastar mais material. Claro, tem como? Sim, coloca na mão de um cara que não sabe dimensionar e ele vai fazer uma maluquice. Mas, se dimensionar adequadamente, de igual para igual, um galpão pré-moldado vai ter um custo material menor. Então quer dizer que compensa sempre o galpão pré-moldado? Não. Tá? Porque o galpão pré-moldado, apesar dele ter um custo material menor, ele vai exigir um maquinário muito mais pesado, ele vai exigir
dois caminhões na obra ao mesmo tempo, para colocar as duas tesouras, né, porque elas se ligam uma na outra separadamente. Ele vai exigir formas específicas, ele vai exigir que o arquitetônico se adeque ao material, porque uma questão é, eu tenho um galpão pré-moldado, eu quero fazer um galpão pré-moldado com 8% de inclinação. Não vai funcionar adequadamente. Tá? Vai ter uma tesoura muito comprimida, vai ter um tirante muito tracionado. É um tirante muito mais pesado, mais que o dobro de área comparado a um de 20% de inclinação. Okay? Vai ter uma tesoura mais pesada por causa disso. Agora, eu quero fazer um galpão metálico com 8% de inclinação? Beleza, é tranquilo. Eu quero fazer um galpão pré-moldado com 40% de inclinação. Eu quero fazer tipo um silo, uma coisa assim, bem inclinado. Pré-moldado, eu teria que refazer toda a forma. Metálico, é só modificar ali na hora, tranquilo, entendido? Então, a questão é que o pré-moldado, na região dele pode vencer, mas o metálico vai ter um custo base de material maior, mas o metálico vai permitir uma flexibilidade maior e com essa flexibilidade ele pode se pagar. Okay? Inclusive, se for um galpão, por exemplo, com um vão de 10 metros, nem precisa de maquinário na obra. Tá? 10 metros, 2 pessoas levantam uma tesoura. Então, a questão é que eu posso até eliminar totalmente o maquinário, e lembrando que é muito mais barato você ter 2 funcionários do que ter um caminhão na obra. Okay? Ainda mais que o caminhão vai ter que ter um motorista, e junto uns 3, 4 funcionários vão custar a mesma coisa que um caminhão. Então, o que vai acontecer é que muitas vezes vai compensar mais ter estrutura metálica por causa desses outros custos. Ok? Isso vale só para metálico contra concreto? Não, isso aqui vale para outros sistemas. Por exemplo, um prédio de alvenaria estrutural contra concreto armado. O que é mais barato para fazer? Cimento ou cerâmico? O cerâmico é mais barato para fazer. Significa que um prédio de alvenaria estrutural vai ser mais barato? Calma. Significa que um prédio de concreto armado tem que pagar o concreto de alguma maneira. Como pode se pagar? Bom, um prédio de concreto armado pode permitir vãos maiores. Um prédio de concreto armado pode permitir arquitetônico diferente de cada andar. Um prédio de concreto armado pode permitir tirar paredes, entre outras vantagens competitivas, que aí sim o concreto armado consegue vencer. Tá? Mas se realmente fosse, eu tenho um prédio de alvenaria estrutural e eu quero fazer de concreto armado, com certeza vai ser mais caro. Porque se o prédio já foi planejado para alvenaria estrutural, a alvenaria, se ele foi contado já pensando nas limitações, não tem como competir. Entendido? Então, a questão é que qualquer material mais caro tem que ter alguma vantagem competitiva. O aço tem muitas vantagens competitivas. Ele é mais leve, ele tem muita mais flexibilidade, eu posso soldar ele, eu posso parafusar, posso fazer várias coisas nele, mas ele tem um custo muito maior. O concreto contra a alvenaria, eu posso fazer mãos maiores, eu posso fazer vigas, né? Ao invés de fazer só direto na parede, eu posso fazer vigas, eu posso ter diferenças entre andares, que desde que o pilar se adequa ele está tranquilo, enquanto na alvenaria estrutural seria complicado fazer uma parede que não bate em um andar e outro. Entendido? Se eu conseguir olhar e bater, opa, eu estou fazendo isso por causa dessa vantagem do concreto armado, por causa dessa vantagem da estrutura metálica, beleza. Agora, nessa imagem, eu estou usando uma viga metálica de uma maneira que poderia ser colocada uma viga de concreto igual. Então não tem como ter vantagem. Essa é a que a gente vai seguir. Entendido? Mesma coisa já valer, eu tenho um FCK diferente, eu quero fazer uma obra com FCK 50. Compensa fazer uma obra com FCK 50? Vai ser mais caro. Sim, vai ser mais caro. Mas a questão é que um FCK 50 pode permitir uma redução do espessor da laje, pode reduzir a quantia de aço numa viga, a quantia de aço no pilar, reduzir o tamanho do pilar e vai se compensar. Agora, imagine que você dimensionou uma obra para FCK 25 e daí o cliente pergunta, será que compensa eu continuar, manter a armadura tudo igual, as formas tudo igual e mudar para FCK 50? Não! Para mudar para FCK 50, para mudar para metade, para dar um upgrade no sistema, no material construtivo, você tem que pagar de outra maneira. Você pode falar, podemos redimensionar a estrutura para FCK 50, vai reduzir o consumo de aço, vai reduzir o espessor da laje, vai reduzir alguma coisa, vai reduzir o peso da fundação, sei lá, vai reduzir alguma coisa, e aí sim o FCK 50 pode ou não compensar. Inclusive, em pontes, muitas vezes, é colocado FCK 40, 45, 50 para afinar a nossa laje. Okay? Porque daí tem que suportar cortante puro, então, cortante localizado ainda, então uma peça de um concreto, uma resistência maior, pode reduzir o consumo de aço para essa força local. Okay? Pode reduzir o funcionamento, e nesse caso vai ficar 40, 45, 50, pode compensar. Okay? Tem que até ficar 90, dá para colocar, tá? Depende da capacidade
de construção daquela obra. Tá? Inclusive a questão também de ter que analisar um material mais caro, eu tenho que verificar se eu tenho a possibilidade dele. Inclusive, igual a FSK 40 contra a FSK 25, vai valer um aço de alta resistência contra o aço comum. Okay? Se o aço comum for tipo 5% mais barato, mas tem uma resistência muito menor, não compensa. Agora, se eu tenho aço comum pela metade da resistência, aí pode compensar. Entendido? Mas eu tenho que analisar sempre qual é o material que está sendo feito. Tem como esse material ser mais barato que o outro? E uma vigota metálica usada como se fosse uma vigota de concreto? Não. Tá? Se for colocar uma vigota metálica igual eu estou colocando vigota de concreto, sem pensar nas vantagens que eu posso ter do aço, não é bobagem e eu estou jogando material fora, beleza? Mas por enquanto seria isso e até a próxima.